Começando esta mensagem da palavra de Deus, nós temos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, aquela história, pois a igreja havia se expandido muito. Muitos irmãos realmente convertidos lançaram-se na obra de evangelização com todo o afinco, com todo o entusiasmo e com o poder. Porém, aquela obra de imitação que Satanás jamais deixou de proceder, foi também levantada entre o povo da igreja primitiva. Levantaram-se os pregadores que achavam que não bastaria a pregação do evangelho, porque este evangelho é o evangelho da graça. E eles saíram também pregando, porém, não a verdade, não o evangelho, mas sim a guarda da lei de Moisés e a circuncisão para a salvação. E desta maneira, a igreja sofria a essa altura a interferência da heresia, ao ponto de os irmãos terem discutido muito com esses pregadores contra a liberdade do povo de Deus, pregadores de um jugo, pregadores de grandes dúvidas. E eles então compareceram numa espécie de concílio em Jerusalém para se terem com os apóstolos, a fim de que se interpretasse de novo o sentido da doutrina. E graças a Deus, que pelo testemunho de apóstolos experimentados, como Pedro e Paulo e Barnabé, as evidências se destacaram de tal maneira que a salvação não seria pela prática de obras de lei e nem pela observância ou obediência a qualquer preceito, mas então chegou-se ao textuário do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que é o versículo 11. Esta foi a conclusão da igreja, a conclusão dos apóstolos e a conclusão, enfim, de todo o cristianismo. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Salvos pela graça do Senhor Jesus, todos estão envolvidos nesse privilégio, e a condição para esta salvação é pela fé. Acho que a doutrina deve ser o nosso oxigênio. E olhando aqui para a confissão de fé de uma igreja batista, que é também confissão de fé da igreja de Westminster, da igreja presbiteriana, no artigo 6º, acerca da graça da salvação, a gente lê assim: cremos que a salvação é concedida gratuitamente a todos, segundo o Evangelho.
que é o dever imediato de todos aceitá-la por meio de uma fé sincera e ardente. E que não há impedimento nenhum à salvação do maior pecador que exista sobre a terra, a não ser a sua própria perversidade, rejeição voluntária dela. Que essa rejeição da parte do ingrato pecador trará sobre ele a mais severa condenação, posto que esta condenação é inteiramente justa. É assim que esta igreja crê a doutrina da salvação. Se eu fosse o pastor desta igreja, eu diria: se alguém não crê assim, procure uma outra congregação que creia a seu modo. Porque esta é a verdade que nós encontramos na palavra de Deus. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como todos os demais. Em primeiro lugar, esta salvação graciosa é concedida a todas as pessoas na face da terra. Tito, capítulo 2, versículo 11, mostra-nos que a graça de Deus vem abranger a toda a humanidade. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a quantos? É a palavra de Deus. Razão porque esta graça, por certo, precisaria atingir a toda a humanidade, é que toda a raça humana é caída numa queda só. Ficamos todos numa só condição: pecadores, sem nenhuma diferença. Alguém chegou para mim e disse: o que o senhor acha de Judas, o filho da perdição? Eu disse: eu não acho nada. Não, mas ele não é o filho da perdição? Sim. E o que você acha de filho de perdição para filho da ira? O que você acha? Filho da ira, filho da perdição. Um vai para o inferno porque é filho da perdição. O outro é filho da ira, vai para onde? Está na mesma situação. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3, a palavra mostra que não é só Judas, o filho da perdição, o filho da ira. Mostra que toda a nossa raça, debaixo de uma rasoura só, é pecadora, e cada um é um filho de perdição, por causa do seu estado. Pode ler. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem se lembra de Romanos 3, 23? Porque todos pecaram e, igualmente, estão destituídos da glória de Deus. Não há aqui uma exceção. E também não há lugar para acepção, porque Deus não faz acepção.
De modo que, olhando para um tanque de massa humana podre no seu pecado, não há nada a distinguir aí. Daí esta graça que foi lançada com a finalidade de beneficiar a toda a humanidade indistintamente. 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos deste texto, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus aqui? O desejo de Deus, o nosso Pai, é que o quê? Todos os homens sejam salvos. E não salvos por decreto, não, senhores, salvos pelo conhecimento da verdade. É a razão por que pregamos aqui, pregamos ali, pregamos lá e pregamos acolá, porque sabemos que os homens precisam conhecer a verdade para serem salvos. No texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, nós encontramos aqui a palavra de Deus mostrando-nos um ponto gracioso, de uma maneira tão distinta, de uma maneira tão acentuada, mostrando que a graça de Deus que veio para salvar, através de Jesus, se manifesta agora aqui no sacrifício de Jesus. Vamos ler esse versículo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Pela graça de Deus, ele provasse a morte por quantos? Por todos. Por todos. Não ficará uma pessoa omissa ou posta fora deste raio de ação da graça, porque a morte que Jesus provou ali na cruz do Calvário, pela graça de Deus, é em favor de todo pecador. Se alguém não é pecador, está excluído. Mas é a razão porque ele provou a morte por todos. Depois desse texto, nós vamos encontrar o texto de João 12:32, não vamos abrir não é? Vamos todos falar juntos? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que nós estamos procurando apresentar aqui é esta palavra todos, que não pode ser excluída da Bíblia e nem adulterada na Bíblia. A palavra todos indica que ninguém ficou de fora. O texto de 2 aos Coríntios 5:14, eu quero que você vá guardando essa palavra todos, porque nós estamos falando da graça, e esta graça não pode fazer acepção, porque a raça humana é uma massa só, é perdida, não tem melhora em si, não tem sangue azul, não tem nobreza, não tem nada, ela é toda arrasada na sua iniquidade. Por isso a graça também não tem condições de fazer uma diferença entre nós, nascidos nesta terra. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui encontramos duas vezes todos.
Já havíamos lido lá anteriormente que ele morreu por todos, depois que ele atraiu a todos, mas agora repete dizendo que morreu por todos com uma finalidade, sabe de quê? De levar-nos todos a morrermos nele. Esta é a medida da graça de Deus. Está aí estendida para qualquer pessoa. Se alguém disser a você que você não tem o direito a esta graça de Deus, você pode refutar isto como uma heresia, porque a palavra de Deus mostra que nesta graça Deus teve que estender igualmente a todos, porque não havia em nenhum de nós uma diferença. E agora, quando ele nos encontrou nesta situação, a mensagem do Evangelho, em Atos dos Apóstolos 17:30, mostra-nos que tipo de abrangência ele está apresentando aqui, para que nós cheguemos a esta conclusão. Deus de fato está encarando a toda a raça humana maligna para usar com toda esta raça igual, de uma misericórdia igual, de uma graça igual. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus agora anuncia a quantos? Todos. A todos. Em quantos lugares? Em todo lugar. Para que todos se arrependam. Esta é a intimação do Evangelho de Cristo, colocando a graça de Deus à disposição de toda a raça humana, sem nenhuma acepção. Não vimos isto na Bíblia. Depois disto, precisamos destacar que esta graça salvadora, como disse o texto inicial, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como todos os demais, este mesmo verso já está mostrando que esta salvação é igualmente para todos. E agora, esta graça é por meio do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 16 e 17, mostra-nos que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo a fim de nos trazer a graça de Deus em nosso favor. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é o portador desta graça. Para a experiência, depois desse texto, nós encontramos ainda o texto de Romanos 11:32. 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esta vinda do Senhor Jesus Cristo foi a manifestação da misericórdia de Deus para conosco. E a palavra misericórdia e a graça são sinônimas. Estas duas palavras se comparam perfeitamente, porque é o sentido da manifestação do favor divino a quem não merece nada. E em Romanos 5, nós vamos começar encontrando aí no versículo 15, que é um plano de Deus doar-nos esta graça. É interessante que nós não gostamos muito desta verdade, mas é plano de Deus doar-nos esta graça.
Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. E graças a Deus que este dom da graça nos foi trazido pelo Senhor Jesus Cristo. O verso 17 aí. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Outra vez a palavra de Deus mostrando-nos que esta graça nos foi dada e ela pode ser perfeitamente recebida nesse termo, em abundância. Em abundância. Não existe um pouquinho de graça para alguém. Existe uma só proporção, que é a graça abundante. Graça abundante. Não tem medida. E o versículo 18 desse mesmo texto. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Amém. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. É a palavra de Deus apresentando-nos como esta graça não exclui a ninguém e ela se estende a todos os homens com uma finalidade: justificação de vida. Graça maravilhosa, graça plena, graça eficaz, graça benigna. O nosso Deus é louvado por causa desta sua imensa graça que nos tem sido outorgada abundantemente. Abundantemente. O passo seguinte que nós vimos ali naquele texto, estamos aqui em Atos 15, 11, não é? O passo seguinte que encontramos ali, o texto lá de Atos 15, 11 diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como todos os demais. O passo seguinte é que nesta graça existe uma salvação. Nesta graça existe uma salvação. Eu quero levantar esta pergunta: salvação de quê? Quem sabe o meu auditório não sabe de que é que somos salvos. Ninguém arrisca? Então vamos todos falar juntos: salvação do pecado. Eu sei que há muita gente que quer salvação com o pecado, por isso não entende salvação do pecado. Mas esta graça veio por Jesus Cristo com a finalidade de nos salvar do pecado. Romanos capítulo 6, os versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Agora eu preciso levantar a pergunta à minha leitora: se esta graça nos levou a morrer para o pecado, vamos continuar no pecado ou vamos ficar nesta graça libertadora? Vamos ler agora o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se o pecado perdeu o domínio, o que mais o pecado pode fazer contra uma pessoa? Ele está vencido.
E se ele está vencido, diz aí o texto, é porque você está debaixo do quê? Da graça. Mas a gente está salvo pela graça, mas vivendo no pecado. Não está salvo pela graça se está no pecado. E não pode estar no pecado se estiver salvo pela graça. Ou na graça, ou no pecado. A humanidade quer o meio termo. Existe um céu e um inferno. E o povo criou aí um purgatório, um limbo e não sei o que mais. Aí para ficar no intermédio. Quando Deus chega entre 8 e 80, o homem quer ficar com o 40. Mas Deus não aceita isto. Ou com ele ajuntamos, ou dele nos espalhemos. Ou ficamos no pecado, ou então debaixo desta graça. Se numa situação, na outra não. Aliás, você não gosta desses meios termos. Na sua vida você não gosta disso. Você é internado aí no hospital. E o doutor lhe trata, o hospital, ali com toda o aparato, você é tratado. E dali a pouco chega um médico, você já está curada, já tem alta aqui, pode ir para casa. Mas doutor, eu não estou podendo parar em pé. Não, mas tem alta, está curada. Mas o senhor não pode me declarar curada alguma vez que eu estou doente. Mas não é essa mesma coisa que você quer se declarar salva no pecado? O senhor entendeu? O senhor também vai para o hospital, porque o homem também vai para o hospital. Chega lá, depois de passar lá por um período de tratamento, vem a alta. O senhor já pode ir para casa, porque o senhor já está curado. Eu curado, doutor? E esta febre? Isso aí é coisinha mínima. E essa dor nas pernas, que eu não tenho condições nem de me levantar. Isso aí também não é nada. E essa tontura, que eu não consigo nem assimilar. Isso aí também não é nada. O senhor pode ir embora, leva a sua alta para casa, vai para casa. Eu sei que há muita gente que quer salvação assim, sabe? Só que há certa hora em que não aceita. Ou uma coisa ou a outra. Ou eu estou doente e preciso ser curado, ou somente depois de curado é que eu posso receber alta. Mas a corrida é para esse ponto. Eu quero me declarar salvo, mesmo vivendo no pecado, mas a graça de Deus não aceita isto. Eu sei que o inferno vai se encher de muita gente que se presumia salva, brincando com o pecado. Aliás, uma vez eu perguntei para um irmão, escuta, irmão, esse povo que não sabe nada, que vive no pecado, morrendo, vai para onde? Vai para o inferno. Pois é. E esse povo que já sabe a respeito desta salvação, e que já sabe a respeito desta graça que salva totalmente, e que continua no pecado, vai para onde? Ele é um caboclo desses grosseiros, né? Ainda mais filho de italiano, que tem sempre uma boa blasfêmia para certos assuntos. Ele disse, esse deve ir para os quintos dos infernos. Diz, bem, porque sabe desta graça que salva totalmente, mas não toma esta experiência. E a palavra nos declara aqui que o pecado não terá domínio sobre vós, por quê? Diz aí o texto, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Debaixo da graça. A gente arranja um guarda-chuva meio pequeno na hora da chuva, não é? Para ficar ali em 4, 5. Então o negócio não vai dar certo. Muita gente vai reclamar, dizendo, eu estou debaixo do guarda-chuva, mas estou me molhando. Pois é.
Este cime aí não serve para a experiência salvadora pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mesmo porque toda a obra de Deus é perfeita. A Bíblia chega a chamar a salvação de Jesus de uma salvação perfeita. Hebreus capítulo 7, verso 25, mostra que a sua salvação é uma salvação perfeita. Pois a graça é perfeita. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E a minha versão diz: pode salvar perfeitamente. Pode salvar perfeitamente. Deus não estará fazendo uma obra perfeita se é Ele o Salvador esse pecador meia sola, que agora é meio salvo e é meio perdido. A palavra de Deus não aceita isto. A palavra de Deus mostra aqui em Lucas, no capítulo 2, que esta salvação nos coloca numa posição de santidade, ao ponto de podermos viver, eu disse o 2, mas é o 1, capítulo 1 de Lucas. Seria desde o verso 74 até o verso 77, mas vamos ler o 74 e o 75. Lucas 1. De conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. A minha versão diz: em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Se santidade e justiça lotam a vida de um remido, então não há lugar para o pecado. E eu estou falando aqui, nesta hora, para reafirmar as pessoas que têm arrependimento. E estou falando a estas pessoas que querem ser salvas sem arrependimento. Porque o pecado está na sua vida, porque você gosta dele. E agora a palavra vai continuar falando ao nosso coração o seguinte: não existe impedimento algum para que um pecador seja salvo. Não existe. Deus jamais admitiu qualquer embaraço. Quando Jesus disse está consumado, é porque não havia nada a embaraçar esta salvação graciosa do pecador. Primeiro, em Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quero levantar de novo esta pergunta. Se Jesus veio buscar e salvar um pecador perdido, a quem mesmo ele deveria se dirigir? Estou me lembrando de um evangelista que chegou uma vez em uma casa e entrou lá no escritório do empresário e falou-lhe do Evangelho de Cristo. Ele mandou chamar a esposa e ouviram. Depois que ouviram, eles se entreolharam e disseram: é uma mensagem necessária para o nosso filho, não é verdade? Sim, é verdade. O senhor pode demorar mais um pouquinho? Nós vamos trazer o nosso filho para ouvir essa mensagem. Pois não. E então trouxeram o filho, e o filho sentou-se ali, um moço muito inteligente, muito culto, filho de empresário, né? E então este moço ouviu toda a exposição do evangelho que aquele evangelista trazia. E o moço disse: isto é maravilhoso, isto é admirável. Porém, eu estou achando que esta mensagem cabe melhor na vida dos meus pais, porque eles já são velhos, sabem? E assim, este jogo de empurra, cada um achando que esse evangelho serve para os outros, e esquece-se de tomá-lo para si. Esquece-se de abraçar esta graça na sua experiência.
E agora prossegue o texto mostrando que não há impedimento, porque esta graça salvadora se estende a pecadores. Eu sei que alguém dirá: a única coisa que poderia impedir desta graça me salvar seria o meu pecado. Não é verdade? Mas é para pecadores que ele veio salvar. Veio trazer esta graça salvadora. E este pecador, então, não tem impedimento. O Senhor está aqui como médico a curar os doentes? Exatamente. Bem, então eu não tenho para onde ir. Pode me curar, porque eu sou esse doente. E esta doença do pecado não falta em pessoa alguma. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu estive olhando lá nesse eu sou o principal. Aquele verbo pode ser traduzido eu fui. Eu já encontrei algumas traduções dizendo: Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu fui o principal. Mas ao mesmo tempo, nós poderíamos, 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fui. Sou. E agora aqui, a palavra de Deus nos mostra outra vez que esta graça se dirige a toda a humanidade, porque toda a raça humana é pecadora, necessitada desta salvação que a graça veio nos trazer. O passo seguinte, desde que não haja impedimento, nós vamos agora destacar em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, e vamos começar agora a destacar o mesmo ponto que a palavra de Deus já nos disse no texto inicial. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se não há acepção, se esta graça é para todos, e se todos são igualmente pecadores necessitados desta salvação, que negócio é este que uns serão salvos e outros serão condenados? O texto está mostrando aqui. Quem serão mesmo os condenados? Você está vendo aí na Bíblia? Não está vendo na Bíblia? Dá uma limpadinha nos óculos, dá uma esfregadinha no olho, e você vai ver que os condenados são os que não creem. E os salvos são os que creem. E agora, de onde procede esta exceção? De onde procede esta diferença? Procede do homem, procede de você, procede de quem crê ou de quem não crê. Agora nós estamos tratando com aqueles que não creem. Eu quero destacar este ponto, começando logo com João, capítulo 3, versos 18 e 19, onde a palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos mostra aqui, a respeito do crer ou não crer. É Jesus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muito bem. A razão por que muita gente prefere não crer, porque ama o seu pecado. Porque prefere acomodar-se com o seu pecado.
prefere deleitar-se no seu pecado. E daí a indisposição de fé. Portanto, não creio. Não creio. Eu já notei na Bíblia que as pessoas que tiveram a maior fé foram as pessoas mais necessitadas, sabem? Pessoas na angústia, assim, tiveram muito melhor condição de crer do que essa gente que está aí com a vida às brisas. E aqui é a hora de um pecador reconhecer: oh Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, e eu estou indo para o inferno, e eu estou condenado, eu estou condenada, tem misericórdia de mim. E Ele estende a graça para o pecador que quer crer. A acepção aparece agora aqui entre o crer ou não crer. A condenação ou salvação se destaca aqui entre o crer ou não crer. E depois disto, nós temos o texto de Mateus, capítulo 11. Eu gostaria de ler esse texto de 20 a 24. Aqui, onde o Senhor Jesus Cristo reclama, queixa-se, acusa, aponta contra a incredulidade. Ele está mostrando que esta incredulidade é causa de perdição, que essa incredulidade é o grande mal que está na humanidade. Então, ele comenta isso aqui. Vamos ler 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, pecador que está me ouvindo neste momento, que ama o pecado e quer a esta altura rejeitar a fé nessa graça que o Senhor tem manifestado. Ai de quantos se negam a crer esta graça que está estendida em seu favor. A raça humana não gosta de misericórdia, não gosta de graça. Conta-se que um filósofo em Londres quis testar esta reação no povo. E ele apanhou uma bandeja e colocou 50 libras sobre a bandeja, libras esterlinas. E esse homem foi com a bandeja lá para uma ponte em Londres, uma ponte de pedestres, muita gente passando a pé por ali. E esse homem foi lá e com aquela bandeja de dinheiro, dizendo: estou dando 1 libra para cada pessoa de graça, qualquer pessoa que quiser pode estender a sua mão e apanhar aí a sua libra, poderá levar para si, é de graça, é de graça, é de graça. Pessoas chegavam, olhavam e se desviavam dele, é de graça, outros chegavam, levavam um susto, pulavam para trás, é de graça, estou dando de graça. Ele passou ali cerca de mais de 1 hora, oferecendo de graça, ninguém estendeu a mão
para receber. E a certa altura, quando ele já ia saindo, ele viu ali um homem, pobretão, sentado, de cabeça baixa, e estendeu a bandeja para este homem e disse: é de graça, meu amigo, pode pegar a sua. Ele olhou para o homem e disse: muito obrigado. Pegou a libra e ficou com ela em mãos. E quando ele pegou a libra, ficou com ela na mão, várias pessoas chegaram: ele te deu mesmo? Deu, mas está aqui. E ele foi embora. Aí saíram correndo atrás dele: o senhor pode me dar aí a libra que o senhor estava dando de graça? Não, agora já fechou o tempo da graça. Agora já é tarde demais, não tem mais nada para dar. Porque não aceitou no tempo em que a graça se oferecia. É agora, é agora. No capítulo 6 de 2 aos Coríntios, versículos 1 e 2, nós temos esta palavra mostrando: não faça vã a graça que se estende a você para lhe salvar, porque esse tempo também se escoará. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É interessante que a insistência de Deus é tão amável. No capítulo 23 de Mateus, versos 37 a 39, o Senhor Jesus lamenta esta incredulidade, esta rebelião contra a graça de Deus. 23 de Mateus, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Quanta rejeição, mas o Senhor Jesus lamenta isto. E agora, meus amados, esta graça é para quem crê. Apocalipse 22, 17 nos mostra que esta graça é de graça para quem crê. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Porque este versículo diz: quem quiser, receba de graça a água da vida. Porque quem quiser. Está aqui, esse texto de Apocalipse, é Jesus falando a João. Quem quiser. Deus jamais violentou a vontade humana. O ser humano é uma pessoa que tem de escolher, que tem de aceitar ou rejeitar. Aqui a palavra de Deus dizendo: quem quiser. Vocês estão lembrados no versículo anterior que ele leu? Eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos, e tu não quiseste, viu? Não quiseste. E agora aqui, outra vez, quem quiser. Você nesta noite poderá querer fazer vã esta graça, ou poderá querer abraçá-la e se tornar feliz nesta graça. Depois, em João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele nos proporciona esta graça. Depois,
eu quero chamar a sua atenção para este término, mostrando esta graça em 5 dimensões. A primeira apareceu aqui no texto quando diz que ele veio cheio de graça e de verdade para nos transmitir a plenitude de sua graça. Ele veio. A segunda dimensão é que lemos ali naquele texto que pela graça de Deus ele provou a morte por nós. A terceira dimensão está lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, quando nos foi transmitida a sua vida na nossa ressurreição com ele. Estou falando a quem está dentro desta experiência de graça. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ainda fala da graça aí. Esta é a terceira dimensão. Ele nos deu a sua própria vida ao ressuscitar-nos com ele. Por isso eu não creio apenas que Cristo ressuscitou. Eu creio que eu ressuscitei com Cristo. Porque a graça me transmitiu a sua vida. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Poderei repetir estas 5 dimensões. A encarnação de Cristo foi o primeiro passo da graça por nós. A oferta de Cristo na cruz do Calvário foi o segundo passo desta graça por nós. A transmissão da vida de Cristo a nós na ressurreição foi o terceiro passo desta graça. A essa altura já é em nós, não é? E a vitória sobre o pecado, mostrando que esta graça é agora a vida de Cristo em nós, assegurando-nos toda a vitória, e o pecado não tem domínio sobre nós. E finalmente, esta graça usando-nos para a glória de Deus na face da terra. Porque para mim, eu considero que o maior privilégio do mundo, que se pode pensar na face da terra, é ser usado por Deus neste mundo para a sua glória. Não há maior riqueza, não há maior lucro, não há maior felicidade. Curve a sua cabeça. Ore ao Senhor neste momento. Ore ao Senhor. Você não vai pedir a Deus a graça, isso é bobagem, não se faz esse pedido. Ele já nos deu esta graça. Mas você vai fazer uma oração, dizendo: Senhor, dá-me a fé nesta graça, meu Deus. Dá-me a fé nesta graça, meu Deus, para que eu tenha a sua plena experiência. Dá-me a fé, Senhor, na tua graça, para que eu tenha nela a plena experiência. Faz isto por mim, por nós, por todos, porque ela é para todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. E na graça e na paz, todos irão para a nova semana que vem aí. Amém.